Fala aí, galera. Tudo certo? Estamos aqui improvisando para conferir o segundo episódio da Revolução Inglesa. E galera, antes de começarmos o vídeo, eu queria alertá-los que teremos vídeos toda semana, uma vez por semana, todos os sábados. Então, a gente vai ter isso para que fica bem melhor, tá? Uma vez por semana e eu fico livre. Beleza? Então, uma vez por semana, bora pro vídeo. Monarquia. Hoje a gente vai falar então sobre monarquia versus parlamento no século XVII. Então vamos lá. Com a morte de Elizabeth I, seu primo Jaime, rei da Escócia, assumiu o trono da Inglaterra como Jaime I. Então, com a morte da Elizabeth, o primo da Elizabeth, Jaime, rei da Escócia, assumiu o trono da Inglaterra como Jaime I, dando início à dinastia Stuart. Então, ele que é o proprietário da dinastia Stuart. Durante essa dinastia, ocorreram intensos conflitos envolvendo diferentes grupos sociais e religiões. Então, quando começou essa dinastia, ocorreram intensos conflitos envolvendo pessoas com diferentes grupos sociais, como, por exemplo, rico, pobre, religiões, evangélico, católico. Isso deu uma briga, tá bom? Lá no século XVII, quando começou a dinastia do Jaime I. A maior parte da burguesia e a gentry seguiam o puritanismo e defendiam que cada um deveria agir conforme a Bíblia e a sua própria consciência, e a igreja deveria ser independente do Estado. Já a alta nobreza e os reis ingleses praticavam um anglicanismo, religião no qual o chefe da igreja é o próprio rei. Isso mesmo. Naquela época, a gente considerava o pastor como um rei, entendeu? Naquela época. Então, a maior parte da burguesia gentry seguia o puritanismo, defendiam que cada um deveria agir conforme a Bíblia e a sua própria consciência. Então, naquela época, você devia agir conforme a Bíblia te mandava, entende? E a igreja deveria ser independente do Estado. Já a alta nobreza, os reis ingleses, praticavam anglicanismo. O que é anglicanismo? Religião na qual o chefe da igreja é o próprio rei. Vamos considerar pastor? Vamos considerar. Não liga para esse vento chato, vento chato. Então vamos lá. O parlamento inglês também se encontrava dividido na Câmara dos Lords, estavam representantes da alta nobreza, e na Câmara dos Comuns, os representantes da burguesia e da gente. Vamos lá. Então, o parlamento, tá? Não a monarquia, que a gente tá falando da monarquia versus o parlamento. O parlamento inglês também se encontrava dividido na Câmara dos Lords. As câmaras dos Lords estavam os representantes da alta nobreza, e as câmaras dos comuns, os representantes da burguesia e da gentry. Entendeu? Cada um no seu quadrado, tá bom? Vamos lá. Considerando-se rei por direito divino, Jaime I tentou impor o anglicanismo a todos os seus súditos. Pra quem não sabe, anglicanismo, acabei de falar, é uma religião na qual o chefe da igreja é o próprio rei. Não esqueçam. Então, ele quer mandar o anglicanismo aos seus súditos. E além disso, no parlamento inglês, súditos do parlamento inglês. Tô entendendo? E além disso, criou novos impostos e aumentou os existentes, mas como o parlamento, que tinha um grande número de puritanos, se opôs a essas medidas, o rei mandou fechá-lo, revelando assim seu absolutismo. Então, como o parlamento tinha um grande número de puritanos, eles tiveram que fechar, revelando assim seu absolutismo. Entenderam? É meio que assim. Carlos I. Então vamos falar agora sobre Carlos I. Sucessor e filho de Jaime I. Então Carlos I é filho do rei que substituiu Elizabeth I. Ele é filho de Jaime I.
deu a continuidade à política absolutista de seu pai. Então, como Jaime saiu, entrou Carlos I. Concedeu monopólios em alguns grupos burgueses, vendeu cargos públicos e criou novos impostos. Um desses impostos é o ship money, antes pago apenas pelas cidades portuárias, passou a ser nacional, tá bom? Então, Carlos I era sucessor e filho de Jaime I. Então, ele deu continuidade política quando Jaime parou e concedeu monopólios a alguns grupos burgueses, vendeu cargos públicos e criou novos impostos. E um desses impostos que Carlos I criou é o ship money, antes pago apenas pelas cidades portuárias, passou a ser nacional, que todos iam ter ship money, beleza? Então tá aqui, ó, o Carlos I em uma representação, em 3 figuras, tá bom? Então vamos lá para uma parte muito legal do vídeo. Vocês já vão entender o porquê. Como a oposição ao seu governo no parlamento aumentou, Carlos I, tá? Coloquei um I ali, meu Deus, invadiu a Câmara dos Comuns. Então, a oposição do seu governo, parlamento, esse Carlos I, filho de Jaime, que substituiu o cargo de Elizabeth quando faleceu, ele invadiu a Câmara dos Comuns, como a gente já tinha falado. Aqui, ó, vamos voltar. Aqui, ó. A Câmara dos Comuns eram os representantes da burguesia e da gente. Então, relembre-se. A Câmara dos Comuns é os representantes da burguesia e da gentry. Voltando, então, é isso. Com a sua guarda pessoal para prender os líderes oposicionistas avisados do antemão, estes se retiraram-se e uniram às tropas armadas organizadas para lutar contra o absolutismo. Então, esses líderes, eles foram avisados de antemão, tá? Estes eles se retiraram e se uniram às tropas para derrotar o absolutismo, tá bom? Iniciou-se então uma guerra civil que começou em 1642 e terminou em 1649. Foram mais ou menos, quer ver? 3, 5, 6, 7, 8, 9. Durou 7 anos essa guerra civil, durante a qual os ingleses estiveram divididos em 2 grupos rivais. Vamos observar aqui. Então a gente tinha 2 grupos, o rei e o parlamento. O rei podemos considerar a monarquia, é o parlamento, a burguesia, e assim vai. Então, vamos explicar aqui. Eles estiveram então divididos em 2 grandes grupos rivais. Então, tanto o rei, tanto o parlamento eram grandes grupos. Então, vamos lá. Grupos sociais, os grupos sociais dos reis, a gente lutava contra a alta nobreza versus a burguesia monoplastia. E a religião que eles tinham era anglicanos ou católicos. Então os grupos sociais era alta nobreza versus burguesia monoplastia. Era um desses grupos sociais dos reis. Então a religião, a gente já falou um tempinho atrás, dos anglicanos ou católicos. Beleza? Ok? O parlamento, a gente pode falar assim, que é a burguesia, manufatura, mais a gentry e mais o yeoman. Ah, e eu esqueci de falar que aqui a religião do parlamento é os puritanos ou presbiterianos. Eu esqueci de colocar, mas não tem problema. Aqui então fica a religião. Então os grupos sociais do parlamento é a burguesia manufatureira e a gentry e o yeoman. Esses são os grupos sociais. A religião são os puritanos, que a gente acabou de falar, ou presbiterianos, tá bom? É isso que são assim como são divididos os 2 grandes grupos que são rivais na Guerra Civil. Então é isso como é dividido o nosso grupo. Mas é isso o vídeo, galera. Eu espero que tenham gostado, mano. Foi um vídeo que deu bastante trabalho, mas é isso. Para ajudar no nosso trabalho, somente você deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para não perder mais nenhum vídeo.
Então lembre-se, aqui tem vídeo todo sábado, uma vez por semana. Eu vejo vocês semana que vem para o episódio 13. É isso. Valeu, falou e tchau!